Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes Especial Retrospectiva. É isso aí, hoje vamos relembrar momentos do esporte campineiro e estaremos aqui, claro, ao vivo, trazendo informações atualizadas também. Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, vamos já com um giro de manchetes com uma informação importante envolvendo a seleção brasileira. Ou nem tanto assim, porque o Real Madrid anunciou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até o dia 30 de junho de 2026. O vínculo do técnico italiano terminaria ao fim da temporada 23-24. Ele era tido como o nome certo pela CBF para assumir a seleção a partir de 2024. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta sexta-feira, o último de 2023. A Macaca se apresenta apenas em janeiro e tudo indica que o primeiro teste deve acontecer no dia 10 contra o Lemense. Daqui a pouquinho, como você disse, vamos relembrar a trajetória da Ponte Preta durante o ano de 2023. Tênis, Rafael Nadal está perto de voltar às quadras depois de quase um ano afastado para tratar de uma lesão no quadril. O espanhol de 37 anos joga o ATP 205 de Brisbane na abertura da temporada 2024, antes do Australian Open. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O meia do Corinthians, Matias Rojas, ameaça ir à FIFA cobrar uma dívida do Alvinegro no pagamento dos direitos de imagem. O valor é de 5 milhões de reais. Rojas pode se desvincular do Corinthians caso obtenha sucesso no caso de uma ação na FIFA. O Corinthians pode ser obrigado a pagar os salários de Rojas até 2027, mesmo se ele conseguir romper o contrato. O São Paulo anunciou a renovação de contrato do atacante Luciano. O novo vínculo é válido até o final de 2026. O Santos anunciou a contratação do atacante William Bigode, de 37 anos, que chega emprestado pelo Fluminense. E o volante Caio Alexandre deve permanecer no Fortaleza. O jogador era alvo do Palmeiras. Rei da América, os finalistas ao prêmio realizado pelo jornal uruguaio El País foram divulgados. John Arias e Germán Cano do Fluminense, Luis Soares do Grêmio e De La Cruz, ex-River, agora reforço do Flamengo, disputam o troféu de melhor jogador da América em 2023. E o destaque agora do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Que anunciou oficialmente a renovação de contrato com o Meia Regis para a temporada 2024. O Meia, de 31 anos, já estava integrado ao elenco realizando a pré-temporada. A renovação foi a partir de uma cláusula do contrato de empréstimo que vai terminar, no caso, no dia 31. O jogador não tem mais vínculo com o Coxa, com o Coritiba, e agora assina em definitivo com o Guarani até dezembro do ano que vem. Lanterna das eliminatórias sul-americanas, a seleção do Peru anunciou um novo técnico, o uruguaio Jorge Fossati, de 71 anos. Ele assina contrato até 2025 e vai substituir o peruano Juan Reynoso. A seleção peruana tem apenas 2 pontos em 6 rodadas. Fossati teve apenas uma rápida passagem pelo Internacional em 2010, quando conquistou a Copa Libertadores. Agora 30 segundos para Fábio Scheibe falar sobre o mercado da bola. Bom dia para você, Fábio. Vamos lá, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. O Vasco acertou um novo empréstimo do volante Praxedes, junto ao Bragantino por mais uma temporada. O
Cruz Maltino vai pagar R$1 milhão pelo novo acordo. E além de William Bigode, Gil, Juliano e Otero, o Santos fechou com o atacante Guilherme, do Grêmio, um contrato de 3 temporadas. O jogador estava emprestado ao Fortaleza nesse ano e chega à Vila Belmiro a pedido do técnico Fábio Carille. E para finalizar, o meio-campista colombiano Cantillo acertou o retorno ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Ele estava no Timão desde 2020 e não renovará seu vínculo com o Todo-Poderoso, viu, Julio? Parece que vai pro Toluca, né? Tem uma negociação aí. Sim, Júnior Barranquilla. Não, Certo. ele pertence ao Júnior Barranquilla. Vai retornar ao Júnior Barranquilla. Ai, que Isso. confusão. Vai retornar ao Júnior Barranquilla. Você tem certeza Não, tá dessa informação? Absoluta. Não. Então deixa. Não, o importante. Tudo isso pra dizer, Fábio. Que bom. Só isso. Que fique lá. Seja no Júnior Barranquilla, né? Ou no Toluca, mas é isso aí. Vai pro Barranquilla novamente. Dúvidas, hein? E agora, hein? O destaque da opinião. Nossa. Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Parecia uma sexta-feira tranquila. É uma sexta-feira pré-Réveillon. Aquelas resenhas de fim de ano. Tudo muito bem encaminhado para os festejos. De repente, aquele F5 no computador está lá. Carlo Ancelotti renova com o Real Madrid. Que bagunça que é a CBF. Não é à toa, né, que há muito tempo a gente não conquista uma Copa do Mundo, categoria de base levando surra da Argentina, futebol feminino não passando da primeira fase. Que palhaçada a entidade que rege o futebol brasileiro. E você, ouvinte, pode mandar sua mensagem. Hoje teremos um especial retrospectiva, né? Então, vamos voltar no tempo aqui também para falar sobre Guarani e Ponte, sobre o vôlei da nossa cidade. Então, mande sua mensagem durante o nosso programa para 99186-9070. 99186-9070. Esse é o nosso WhatsApp aqui no CBN Esportes. Temos os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:12. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão na chegada à Avenida Monte Castelo. No sentido Viaduto Laurão, trânsito fluindo bem. Quem segue ali pela Avenida Norte e Sul tem pontos de obras sentido Guarani. Motorista encontra lentidão da Rua Américo Brasiliense até a Rua Sampainho. E mais à frente, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. No sentido oposto, sentido Taquaral, é boa movimentação. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. No sentido rodovia Dom Pedro, o motorista segue sem dificuldades. A Avenida Rosimbo Maia tem trânsito fluindo bem, sentido centro. No sentido oposto, sentido norte e sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h15. No consórcio Embracon você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E um Hora do Vôlei hoje especial, uma retrospectiva. Vamos voltar no tempo e lembrar como foram esses 12 meses de vôlei aqui na nossa cidade com Antônio Lupe. CBN Retrospectiva 2023. A temporada 2023 para o vôlei de Campinas não foi das melhores. O time do vôlei Renata parou na fase quartas de final na Superliga e também no Campeonato Paulista. E o time feminino, projeto criado em 2023, não conseguiu dar andamento por falta de recursos, apoio e patrocinadores. O ataque é ponto! Para fechar o jogo! O principal carrasco do vôlei Renata foi o São José. Na primeira partida de 2023 pela Superliga, derrota para o time do Vale do Paraíba por 3-2. Na primeira fase da Superliga, o vôlei Renata fechou na quarta colocação com 42 pontos. E nas quartas de final, o adversário foi justamente o time joseense. O clima é de total decisão nesse ginásio e a noite promete um jogo à altura com certeza. A primeira partida aconteceu no ginásio do Taquaral e o São José venceu por 3-1. No jogo da volta, o mesmo placar e a despedida do vôlei Renata da Superliga 2022-2023. São José, no ponto do Michel, está na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. O vôlei Renata fica pelo caminho. Já no Campeonato Paulista, com o elenco reformulado, com a contratação de reforços, entre eles a volta de Maurício Borges, a equipe oscilou durante a primeira fase. E nas quartas de final, mais uma vez o São José e mais uma eliminação nos playoffs. Termina o jogo! São José vence o jogo. 2023 também marcou o surgimento de um novo time na cidade. Depois de 9 anos, Campinas voltava a ter um time feminino, o Campinas Vôlei. E os responsáveis pelo projeto tinham um objetivo: ser campeão mundial em 4 anos. Um projeto que nós temos uma ambição grande, mas não é uma ambição, é um projeto já estruturado, nós temos um cronograma. Nós temos o objetivo de, em 4 temporadas, sermos campeão do mundo. Esse é um objetivo, trazer o campeonato mundial interclube feminino para Campinas. Com nomes de peso como Mari Paraíba e Jaqueline, que voltava às quadras depois de 2 anos, o time não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Paulista. Na sequência, a intenção era disputar a Superliga C, mas sem o apoio de patrocinadores e investidores, a equipe passou por problemas financeiros e o projeto precisou ser suspenso. E muita comoção por parte das jogadoras que foram liberadas. Entre elas, Jaqueline. Gente, eu não paro de chorar. É tão triste. Eu tava tão feliz.
com esse retorno, com tudo, sabe? Tava tão esperançosa de que tudo ia dar certo. E até o último momento. Pra que tudo isso desse certo. Acreditei. Tinha 99,9% que a equipe ia continuar. Eu tava lá acreditando. Mas infelizmente não deu. As emoções do vôlei seguem no ano que vem. O time do Renata busca o título inédito da Superliga na temporada 2023-2024. E as emoções da quadra você acompanha aqui na CBN. A expectativa, o público vai se levantando no ginásio do Taquaral. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 21 minutos. Começamos aqui o nosso programa já, né, com essa retrospectiva do vôlei. E foi uma temporada de muita expectativa, né, principalmente no vôlei feminino. A frustrada expectativa do vôlei feminino, mas a gente bota muita fé aí também no Renata desse 2024 com as competições que estão chegando. Deixa eu só registrar aqui as primeiras participações dos nossos ouvintes. Você manda a sua mensagem também para o 991869070. Bom dia, povo abençoado da CBN, chegando na região do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Derivaldo Souza. Aê! Tá mandando aqui, abraço pro Gustavo Cearazinho, mandando aqui o... Tava na lancha ontem. Ah, é? É, ele mandou uma mensagem direto da lancha ontem pra gente. Sensacional. Acabou o Cruzeiro do Homem? Acabou, né? Acho que acaba hoje, Não, né? acabou pra algumas pessoas, né? Mas acaba hoje, 29. O Cruzeiro atraca em E ontem teve uns mãos leves lá, né? Como assim, cara? Sumiu um monte de coisa lá. Vixe, que coisa, hein? Júlio, grande abraço, que a minha ponte tenha um 2024 diferente. Ricardo, de Campinas. Já tem a retrospectiva da Macaca. Bom dia, amigos. O Santos montou um time de Série B pra Série B, tá certo. Amarildo Brenner e Hortolândia. E outra coisa, só o ex-presidente da CBF acreditava que o Ancelotti viria. Nossa, que papelão, hein, gente? Que papelaço. E agora? O que vai ser da seleção brasileira? Você que tanto noticiou aí sobre o interesse da CBF. Você cravou que tava Não, o Fábio trazia aqui as notícias dos veículos, inclusive o Marca, né, Fábio? Durante muito tempo noticiou esse interesse da CBF, mas ficou feio, né? Para a nossa instituição. Ficou feio porque o Ancelotti nunca assumiu realmente que tinha algo com a seleção brasileira, e o presidente, à época da seleção, da CBF, até então, Edinaldo, afirmava que já estava certo, que já tinha um pré-contrato com ele, que em junho ele assumiria, mas o Ancelotti nunca declarou algo em relação à seleção brasileira. Muito pelo contrário, sempre quando perguntado ele se esquivava, falava que não tinha nada, que pensava apenas no Real Madrid, e realmente era a verdade dele, porque hoje o Real Madrid anunciou essa renovação do contrato com o Carlo Ancelotti até junho de 2026 e deixa a seleção brasileira agora sem presidente, pior ainda, né? O Edinaldo, que era o principal apoiador dessa ideia, né, que queria trazer o Ancelotti, não está mais na seleção brasileira, deixa a seleção brasileira com mãos abanando, né? Porque será que o Diniz vai continuar? Será que eles vão pensar em outro treinador para a seleção? O Diniz vai deixar o Fluminense? O Diniz fica com os dois cargos? Muita confusão num período que não era para ter confusão dentro de campo, porque fora já está uma verdadeira bagunça mesmo. Seleção sendo dirigida por um cara que foi posto interinamente no cargo também, né? Que é o presidente o cara do ministro, o desembargador, né, Carlão? Que nem sei quem tá dirigindo a seleção. É o presidente do STJD. Da CBF, né? Da CBF, é um desembargador. Generalizada. Não sabe se vai ter eleição outra vez, não sabe quem vai assumir, quando vai assumir.
Quem pode concorrer é o Reinaldo Carneiro Barros, né, presidente da Federação Paulista. Bastos. E também o Luiz Flávio Sveiter, né, do STJD. É engraçado, né? A gente só se depara com nomes assim, aqueles cardeais de terno, né? Sim. Nunca tem um cara do meio, um cara do futebol. O Riquelme, que nem no Boca Juniors, por exemplo. Certa feita, o Zico acenou com esta possibilidade, mas logo desistiu, porque é praticamente impossível um cara como o Zico, um cara de bem, de boa índole, chegar a um cargo desse da entidade que rege o futebol. Por onde anda o Edinaldo? Só não pode estar na sede da CBF, porque também o futebol brasileiro como ele foi um terror. Vamos agora com informações do futebol paulista. Vini Moura está chegando. Fala aí, Vini. Enquanto busca montar o elenco para 2024, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, lida com problemas deixados pela gestão de Duílio Monteiro Alves. Uma das mais importantes contratações do Alvinegro neste ano ameaça romper o contrato com o clube em uma ação na FIFA. O meia Matias Rojas cobra o pagamento de direitos de imagem que estão atrasados. A dívida do clube é de cerca de 5 milhões de reais. Os salários na carteira de trabalho estão em dia. No entanto, os pagamentos via direitos de imagem representam a maior parte dos salários do jogador. O site GE. Globo informou que o Corinthians prometeu pagar Matias Rojas em 2 parcelas, sendo a primeira na semana passada, mas o clube não cumpriu com a sua palavra. Se ganhar a ação na FIFA e conseguir romper o contrato com o Corinthians, Matias Rojas terá direito a receber todo o salário previsto em contrato. O vínculo ainda tem mais 3 anos e meio de duração. O volante Caio Alexandre deve permanecer no Fortaleza, o que frustra as intenções do Palmeiras. O jogador tem sido procurado pelo Alviverde desde o mês passado, mas o Fortaleza pede um valor alto pela venda de Caio Alexandre. O Palmeiras já contratou um jogador para a posição, Aníbal Moreno, que veio do Racing. E no setor, o Alviverde ainda conta com o Gabriel Menino, Zé Rafael, Richard Rios e Fabinho. O Santos confirmou a permanência do zagueiro Joaquim para 2024, após o jogador aceitar uma redução salarial. O Peixe ainda confirmou ontem a chegada do atacante William Bigode, de 37 anos. Ele estava no Atlético Paranaense. O William Bigode vem ao Santos emprestado pelo Fluminense. O São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante Luciano. O novo vínculo é válido até dezembro de 2026. O contrato anterior de Luciano era válido até o final do ano que vem. O atacante chegou ao São Paulo em 2020, tendo realizado mais de 200 partidas desde então. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vini Moura, obrigado pelas informações. Vinícius Moura nos atualizando, né, sobre esses movimentos do mercado da bola, movimentos importantes, muita expectativa também. Rapidinho, eu trouxe aqui na manchete, né, os jogadores que estão concorrendo ao Prêmio Rei da América. Queria o voto de vocês aí. Temos Germán e Arias, representantes do Fluminense, que foi o campeão da Libertadores, uma temporada impressionante do Luis Soares, em relação às estatísticas também, né? Mesmo com o joelho ruim. E o De La Cruz, que agora é reforço do Flamengo, foi o principal jogador do River. E aí, Carlão, o que você premiaria como Rei da América? Olha, Julião, ontem nós até debatemos, né, sobre este tema e nomes importantíssimos. O que o Soares fez nesta temporada aqui no Brasil foi sensacional. Ele praticamente com uma perna foi o melhor jogador, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, conduziu o Grêmio à Copa Libertadores, mas o Cano foi um protagonista no Fluminense, é um artilheiro de um toque só na bola. O Flu venceu o Boca Juniors no Maracanã, ou seja, cheio de situações emblemáticas na conquista do tricolor das Laranjeiras. Eu fico com o Cano do Flusão. E aí, Fábio Scheibe? Para mim, Luizito Soares fez acontecer aqui no Brasil, apesar de não ter ganho título de relevância, né? Ganhou o Campeonato Gaúcho com o Grêmio, mas trouxe aquele encanto, a magia do futebol que ele sabe jogar realmente. Um dos maiores artilheiros do mundo, né? O Luizito Soares, desfilando aqui nos gramados do Brasil e na América do Sul também, trazendo um pouco da sua classe aqui para o Brasil, para a América do Sul. Para mim foi o grande cara. Teria que ganhar, apesar de não ter tido título, como Rei da América, por todo o seu talento.
Europeu. Germancano. Aliás, eu tenho uma tese aqui, mas eu não vou falar não, porque... Tá Liga pro Ancelotti, pô. Vou ligar pra ele, pra quê? Ah, não é mais técnico, é verdade. Nunca foi, né? Pra ser sincero. Porque eu tenho uma opinião que... Opinião no ar. Eu vou ser humilhado, como eu já sou no Arena, mas... Porque o Germán tem que ser convocado para a seleção? Brasileira. Mas por que humilhado? Porque o pessoal acha que por ser argentino e tem que respeitar. Hoje em dia ele é mais brasileiro que argentino, né? E nunca definiu. Mas não é uma opinião assim, não, ele pode, porque ele nunca foi convocado para a seleção argentina. Então ele tem, se ele se naturalizar brasileiro, ele pode sim defender a seleção brasileira. Eu acho que não tem melhor no mundo, melhor no Brasil hoje, para assumir a camisa 9 do que o Cano. Mas tudo bem, eu respeito as críticas. Eu até falei que ele é o Romário argentino. Aí o Carlão ficou louco. Mas foi cancelado. Calma né? aí, mas aí também você exagerou. Ele deu umas pichotadas. Se você terminar só não precisa, pode ser convocado, ok. Tá, mas então aí vamos voltar. Romário... Você concorda comigo ou não? Eu convocaria, mas que ele é Romário... Não. Vamos lá. Romário brasileiro. 11h31 é Pode CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. O governo publicou a medida provisória que determina a reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. A determinação faz parte de um pacote contendo um conjunto de ações para tentar atingir déficit zero em 2024. A MP é assinada pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad e tem validade imediata. O texto, no entanto, prevê que a maior parte das medidas só entre em vigor em abril de 2024. A MP também inclui uma determinação que muda um programa criado na pandemia para beneficiar empresas de eventos com isenção de impostos. Outra medida institui um limite anual para a compensação de créditos tributários. Isso ocorre quando uma empresa consegue, na justiça, receber de volta impostos pagos de forma indevida. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sugeriu estabelecer um teto para a produção de petróleo no Brasil. A declaração foi dada após a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticar a exploração petrolífera e defender energias renováveis. Prates disse que a questão deve ser analisada com prudência. Ele afirmou ainda que o pico da produção deve ser entre 2031 e 2032, com risco de queda na próxima década. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado das cédulas de votação das primárias presidenciais do Maine. Nas últimas eleições, Trump levantou acusações falsas contra o processo eleitoral, além de apoiadores invadirem o Capitólio. Além do Maine, o Colorado desqualificou o republicano para o pleito. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, Fábio Scheib. Não, lembrando que hoje, dia 29 de dezembro, né, faz um ano que perdemos o rei do futebol, né? O Rei Pelé se foi em 29 de dezembro do ano passado, o tempo passando, então um ano sem o Rei Pelé, muitas lembranças, muitas histórias, né, e muitas memórias reverenciando ao grande rei do futebol. Fique em paz onde quer que esteja, né, Rei Pelé, um pouco triste com esse ano com o Santos Futebol Clube, mas, e com a seleção brasileira também, um pouco triste, né, o Rei Pelé.
Verdade, Mas... verdade, hein, Fabião? Os dois Santos, amores do Rei Pelé, em fase muito ruim. Mas então essa lembrança que teremos, nunca vamos deixar passar, né? A data do 29 de Eu dezembro. vou bater nesse cara aqui, velho. O cara aqui, Quem, tem cara? que respeitar. Não, mas, a gente tá falando um negócio sério aqui, cara. Pô, Ripelelo. Fazendo palhaçada que eles Aliás, têm, cara. tem um detalhe Santos e importante. Seleção Tem um Brasileira. detalhe importante, hein? Saudades. Palmeiras, Ponte Preta, Os campeões, né? os campeões que foram homenageados. União com São João, União São João e quem que foi da Série A3? Capivariano. Capivariano. Receberam o Um troféu selo? com a coroa, né? A coroa em homenagem ao rei. Isso Além do ficará Palme- marcado para a história também. Além hein? do Palmeiras, outra E- vez, do do Vitória, Mas do Brasileirão Rei, Amazonas. não, mas não tem a Tem. coroa tem a coroa dos nacionais? Fizeram uma homenagem também no Brasileiro, do E Nacional. o São fizeram. Paulo, né? E a Série C, a Série D que não esqueci. Série C foi Amazonas? Série C foi o Amazonas, e Amazonas. Série D foi o Ferroviário. Isso. E o São Paulo também. São Paulo. É isso. É isso aí. Grande Ripelé. Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador da história do futebol. Certo, Carlão? Pelé? É. É, né? Não, Tinha só qualidade, pra né? confirmar só, né? Falavam que tinha qualidade. De repente, né? Você imagina ele olhando lá de cima tudo que tá acontecendo aqui? Nossa, que o Fabião desespero. tocou nesse assunto do desespero. Santos, né, cara? O Santos passando por esse momento turbulento, O Santos, rebaixando a CBF. seleção brasileira, né? Tudo muito triste. E né? os filhos falam, né? Que o Pelé ele já andava muito machucado, assim, com a fase do Santos. Que o Pelé, além de tudo, era um torcedor, né? Do Peixe. Não só o maior jogador da história do clube, evidentemente, mas também um torcedor fanático pelo Santos. Mas você percebe, né? Ele não era. Ele ficava triste e tal, mas não era um cara contundente, né? Por exemplo, uma oposição ferrenha no Santos. O Marcelo Teixeira, ele até foi uma figura sempre presente nos tempos em que o Marcelo assumiu o Santos. Outro cara, Júlio, até nas resenhas aí teve o Futebol das Estrelas aí do Zico, né? E o Galinho é um cara também que parece que não se posiciona muito com relação a essa nova diretoria do Flamengo. Essa nova não, né? A atual diretoria do Flamengo, né? Nunca ouvi, assim, algo muito forte com relação à diretoria, alguma crítica, ou mesmo alguma concordância com a diretoria rubro-negra, que é uma diretoria polêmica, né? Verdade. Deixa de ser polêmica. O Landinho, o Marcos Braz. Falando em Flamengo, o Flamengo fechou patrocínio ontem. A camisa anual do Flamengo fechou patrocínio master com uma casa de apostas aí também, né? Então a camisa anual do Flamengo vai valer, sabe quanto, Carlão? Quanto? 225 milhões de reais. Flamengo é uma Todos máquina. os espaços preenchidos da camisa. O Flamengo vai receber 225 milhões de reais. Tendo uma ideia, o Palmeiras recebe 80 milhões de reais da Crefisa. O Flamengo 3 vezes mais. O Corinthians recebe em torno, algo perto do Palmeiras, assim. Tá louco. Virou potência mesmo. É isso. Agora 11h38, vamos voltar à nossa retrospectiva. Foi um ano de emoções para o futebol campineiro, de altos e baixos também, para as duas equipes em proporções diferentes. Vamos começar com quem, hein? Para o ímpar. Para o ímpar. Não, você escolhe. Quem terminou na frente no brasileiro? Tem uma moeda. Nossa, Quem terminou na frente? Não, no não, dá brasileiro? nem, e não dá nem Não, pra vamos- falar assim, não, quem, vamos jogou- polêmica, quem não, começou a primeira temporada, que os dois jogaram no mesmo dia. Calma, você não tem moeda aí, não? Eu não tenho, rapaz. Não tem moeda aí, não, Fábio Chá? Só no Pix, cara. Tô sem um barão no bolso. Você não tem? Não, começa pelo Guarani, pronto. Ah, eu ia jogar uma moeda. Não, vamos jogar uma moeda. Guarani. Arruma uma moeda aí. Ninguém tem moeda aí. O tempo tá passando, Pô, cara. vocês são de brincadeira, hein? Ninguém tem moeda aqui. Faz assim, ó. Aciona o cronômetro. Par, Ponte Preta, ímpar Guarani. Então vai, vamos lá, ó, vou acionar aqui o meu. Tem que fechar Acione. os olhos. Parou! Então vai. Rapidinho, hein? Valendo! Vai, 3, 2, 1, já acionei. Parou! 1. Guarani. Não vai. Então é a retrospectiva do ano Boa. do Guarani. Os caras perderam com 3 minutos Carlos nessa, Eduardo de Freitas. CBN Retrospectiva 2023. O 2023 do Guarani começou cercado de expectativa. A permanência do técnico Mozart Santos era o trunfo da equipe para realizar uma boa campanha. O treinador vinha respaldado pelo bom trabalho de recuperação na Série B do ano anterior. Quando o campeonato começou, a expectativa se tornou frustração. O Guarani não conseguiu emplacar
e o treinador foi demitido após a derrota para a Ferroviária por 1-0 na 10ª rodada. Teve de notícia nesse final de semana, demissão do técnico Moza. Sem possibilidades de classificação às quartas de final, restou a Taça Independência, antigo troféu do interior. Porém, o Guarani foi eliminado pelo Mirassol na semifinal. Fim de papo, fim de jogo em Mirassol. Deu Mirassol pra cima do Bugrão. Mirassol! 1 pro Mirassol, Gabriel marcou a 47. Guarani, 0 para a equipe do Guarani. No segundo semestre, o clube tinha como objetivo realizar uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O responsável pelo comando técnico da equipe foi escolhido a dedo, Bruno Pivetti, campineiro, 39 anos e bugrino de coração. Sei da responsabilidade, estou assumindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, mas me sinto muito bem preparado, com uma metodologia de treino que me respalda, um modelo de jogo que eu tenho muita convicção que pode perfeitamente casar com as características dos jogadores que nós temos aqui à disposição. Além de Pivetti, 2 jogadores de muita identificação com a torcida foram anunciados: o meia Regis, que se destacou na campanha de 2021, e o atacante Bruno Mendes, cria da base, e que fez parte do elenco vice-campeão paulista em 2012. O início foi promissor, 4-1 sobre o Avaí. Na sequência, vitórias sobre Ceará e Ituano. Triunfos que colocaram o Bugre como um postulante ao acesso. Diogo Matheus botou pro fundo do gol! Ah, Paulino! Essa você não saiu na foto, não! Guarani! Bola pro lado, bola pro outro. Estufa a rede, Diogo Matheus, o Guarani sai na frente. 1 para o Bugrão, nada para a equipe do Ituano. Mas os resultados negativos vieram e o clima no vestiário começou a pesar. A gota d'água foi a derrota para o Novo Horizontino por 1-0 na 11ª rodada. A queda de Pivetti foi inevitável. Ele deixou o brinco de ouro com 45% de aproveitamento. Fui chamado para uma reunião no Queijo, né, junto à presidência, e aí me informaram da decisão pela interrupção do trabalho. Para voltar a brigar pelo acesso, a diretoria apostou em um nome bem conhecido do torcedor: Humberto Louser, campeão paulista da Série A2 em 2018. A gente sabe que a gente tem muito trabalho a fazer, mas a expectativa ela é muito boa e podem ter certeza que não faltará nenhum esforço do Humberto, da comissão, do grupo de atletas, para que a gente possa fazer o Guarani ainda mais forte, para a gente sim conquistar os nossos objetivos ao longo dessa temporada. O primeiro passo foi positivo: 2-0 sobre o Vitória na 13ª rodada. Daí por diante, o Bugre entrou na briga pelo acesso, emplacou seguidas vitórias e teve o derby vitória de 1-0 com um golaço de Bruno José, como um sinal de que o time iria lutar pela Série A até as últimas rodadas. Bugrão no ataque, Bruno José carregou na frente da área, preparou, bateu, colocado, golaço! Chiriguitu! José carregou da direita ali pela frente da grande área. Quando ele puxa para perto da direita, ele bate por cobertura. A bola ainda toca no travessão e vai pro fundo do gol. Um golaço, uma pintura de Bruno José. O Bugrão faz 1-0 a 41 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão tá na frente. Bruno José! No entanto, a partir do empate com o Vila Nova em casa 1-1 pela 31ª rodada, o time despencou na competição e não conseguiu vencer mais. Se distanciou do G4 e viu o sonho do acesso se frustrar. A confirmação da eliminação foi na derrota para o ABC, em pleno Brinco de Ouro, 3-2 na penúltima rodada. É uma noite, um dia muito triste. A gente sofre bastante, a gente trabalha muito para conquistar coisas maiores, coisas grandes. Infelizmente, nos faltou um pouco de ambição. O Bugre terminou a Série B do Campeonato Brasileiro na 10ª colocação com 57 pontos. Carlos Eduardo de Freitas para a Rádio CBN.
11h45 para você, torcedor bugrino, relembrar aí os tempos de esperança de acesso, mas claro, também as frustrações envolvendo o Guarani neste ano de 2023. E depois do intervalo será a vez da Ponte Preta. Vamos relembrar o título da Macaca e também a luta dramática contra o rebaixamento. Só pra gente atualizar a questão do Bugre, rapidinho, o Regis renovou, na verdade já tinha renovação encaminhada, né, por conta da questão contratual, mas o Guarani ontem acabou oficializando a permanência do camisa número 78 para a temporada de 2024. Agora ele não está mais emprestado ao Guarani. O Regis, ele terminou o vínculo com o Coritiba e agora assina em definitivo até dezembro de 2024. Hoje teve treinamento no período da manhã, à tarde também tem mais treinamentos e no sábado o último, no período da manhã. Depois os atletas serão liberados para a festa da virada do ano e retornam na terça-feira. Agora 11h46. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h48. Já passamos pela retrospectiva do vôlei. Retrospectiva do Guarani. Agora é a vez de lembrar o 2023 da Ponte Preta com Antônio Lupe. CBN Retrospectiva 2023. Depois de 24 anos, a temporada começou diferente para a Ponte Preta. A Macaca voltava a disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. A última vez que a Alvinegra ficou fora da elite paulista foi em 1999. A bola está no centro do gramado, pontapé inicial com a Macaca. A campanha durante a primeira fase do estadual foi de certa forma tranquila. Primeira colocação garantida, com apenas uma derrota em 15 jogos disputados. Ponte Preta da Macaca! Paralelo à disputa da Série A2, a Macaca também entrou em campo pela Copa do Brasil. E na primeira fase da competição nacional, não teve trabalho para vencer o Fluminense do Piauí por 4-0 e garantiu vaga para desafiar o Brasil de Pelotas na fase seguinte. Fluminense 0. Ponte Preta. Avança a Macaca na competição, 4 para Ponte Preta. Contra os gaúchos, a Ponte sofreu o primeiro golpe na temporada. Com um desempenho ruim,
a Macaca perdeu por 2-0 e se despediu da Copa do Brasil. Fim de papo, fim de jogo no Bento de Freitas, deu Brasil! Todas as atenções ficaram voltadas para a Série A2. Nas quartas de final, a Macaca enfrentou o Comercial. No primeiro jogo em Ribeirão Preto, empate em 1-1. E no jogo da volta, no Moisés Lucarelli, vitória por 3-0 e vaga garantida para a fase decisiva. O adversário da semifinal foi o 15 de Piracicaba. E a Macaca não deu chances para o Inhoquim. Vitória por 3-0, fora de casa. E no Majestoso, a festa ficou completa, com a vitória por 2-0 e o acesso garantido para a elite do futebol paulista. Tá de volta, Macaca! Está classificada a final do Campeonato Paulista e está de volta a elite do Paulistão em 2024. A Ponte carimbou passagem no agregado 5-0 para cima do 15 de Piracicaba. A final aconteceu contra o Forte Novo Horizontino, o único time que tinha vencido a Ponte Preta durante a competição. Na primeira partida em Novo Horizonte, Gé foi o herói da Alvinegra no empate em 1-1. No Moisés Lucarelli, com mais de 17 mil torcedores, Ponte e Novo Horizontino fizeram um jogo duro e o 0 não saiu do placar. Com isso, a decisão foi para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. Decisão ficou para o pênalti. Fim de papo, fim de 90 minutos aqui no Moisés Lucarelli. A tensão no Majestoso se transformou em alegria com as defesas do goleiro Kaique França. Kaique França defende mais um. Kaique França, defesaça. E com a última cobrança feita por Elvis, que garantiu o título da Série A2 para a Ponte Preta. Elvis correu pra bola, parou, olhou! Ponte Preta! Siriguidu! A Ponte é campeão paulista da Série A2 em 2023! Mesmo após a conquista, Hélio dos Anjos alertava sobre a necessidade de reforços para disputar a Série B. Mas a diretoria ficou impossibilitada de realizar contratações por causa do Transferban. Logo na estreia da Série B, derrota para o Vitória fora de casa por 3-0. Resultado que foi o estopim para Hélio dos Anjos deixar o comando técnico da Ponte Preta. Com dificuldades financeiras, o presidente Marco Antônio Eberlin acabou dando a oportunidade para Felipe Moreira, filho de Marco Aurélio Moreira, que estava no comando da equipe Sub-23 da Macaca. Aliás, eu confio demais no trabalho dele. Mas o Felipe tem total confiança do Marguerite. Mas as coisas dentro de campo não andavam bem. A Ponte flertava com a zona do rebaixamento e fechou o primeiro turno na 13ª colocação. E a diretoria resolveu mudar o comando técnico. Anunciou a contratação de Pintado e a volta de João Brigatti para ser o coordenador de futebol. A minha maior preocupação não é pensar em rebaixamento. Pintado ficou à frente da Ponte Preta em 11 jogos. E a derrota para o Lanterna ABC por 2-0, e que colocou a Ponte dentro do Z4, também colocou fim à segunda passagem de Pintado pelo Moisés Lucarelli. A responsabilidade de manter a Macaca na Série B ficou com o João Brigatti. O profissional comandou a Ponte nos últimos 8 jogos. Partidas com muitas emoções, como um empate em 3-3 com o Sport. Faltando 3 jogos para terminar a Série B, a Macaca conseguiu vencer o Tombense. A cobrança da falta do Elvis, a bola estava nas mãos do goleiro. Ele sobe e sai caçando borboleta ali, a bola passa entre as mãos e vai para dentro do gol. Ficou no empate, com o Juventude fora de casa. Fim de papo, fim de jogo, no Alfredo Jaconi. Juventude! 0 para o Juventude, também 0 para a Macaca. E na última rodada, veio o alívio. A Alvinegra venceu o CRB por 3-0 e o resultado garantiu a Ponte na Série B de 2024. Nada
Absolutamente nada tira a Ponte Preta da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca está garantida em mais uma temporada da divisão de acesso do futebol nacional. O ano de 2023 ficará marcado na memória do torcedor da Ponte. Mas as dificuldades enfrentadas durante o ano precisam servir de lição, independentemente de quem estiver à frente da presidência do clube, para que a Macaca possa viver dias melhores nas próximas temporadas. Tá, então, a retrospectiva da Ponte Preta começa lá no alto, né? Com uma conquista importante, quebrando um jejum de 53 anos, mas termina de forma dramática. Mas deu tudo certo, né, torcedor Ponte Pretano? A Ponte escapou aí do rebaixamento e agora pode usar essa retrospectiva, inclusive, para refletir como melhorar em 2024. Para passar régua, o noticiário da Ponte traz alguma novidade, Lupe? A Ponte, como está estampada na manchete do Globoesporte.com, negocia a contratação do lateral direito Igor Inocêncio, que estava no Avaí. A Ponte perdeu o Mailton, perdeu o Everton, não tem o Luiz Felipe, né, que faz a lateral direita, mas não tem nenhum de ofício no elenco que vai se apresentar no dia 2, visando o Campeonato Paulista. Muito bem, Carlão, ouvindo as retrospectivas, né, você também atuou forte aí nesse trabalho de produção, dá para tirar alguma lição sobre esse ano de altos e baixos para os dois times, né, Carlão? Vamos lá, Guarani começa o Paulista em baixa, entra o Campeonato Brasileiro da Série B e dá indícios de que poderia subir de divisão, né? Principalmente aquele período do derby, o jogo contra o Tombense, quando o Guarani enfileirou vitórias, né? A diretoria proporcionou aí verdadeiros eventos, né? no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu cheguei a acreditar que o Guarani realmente subiria. Porém, faltou força, né? Depois daquela partida contra o Vila Nova, o Guarani não venceu mais, talvez as renovações ou as propostas chegaram, tenha atrapalhado ali o ambiente, o vestiário do Guarani, e claro, o elenco, né? Porque o Guarani não foi montado para subir, e aí ficou no meio do caminho. E a Ponte, os problemas financeiros, né? A Série A2, a importância da conquista do título, o resgate do torcedor ponte-pretano, né? Com a equipe, mas aí veio a Série B e a Ponte caiu na realidade, né? Porque a Série A2, a Ponte, ela era a grande do torneio, né? Na Série B, não, ela teria que brigar com rivais à altura e não teve forças, não tinha um elenco compatível, né, com a competição, com o nível da competição. Os problemas financeiros atormentaram também, mas ela conseguiu. Era pouco provável que conseguiria, principalmente depois daquele jogo contra o Ituano e a derrota para o Avaí. Mas ela conseguiu, e que sirva de lição, Júlio, você foi pontual, que sirva de lição este 2023 para que os erros não se repitam. A gente sabe que financeiramente o clube vive sim um momento caótico, mas vamos esperar aí que pelo menos haja uma organização para que a Ponte consiga fazer um 2024 digno de não passar sufoco no Paulista e também no Campeonato Brasileiro. O acesso eu acho muito pouco provável que aconteça. E aí, Fábio Chaib? Você disse, ufa, deu tudo certo, torcedor ponte-pretano, mas que sirva de lição. Que não se repita, né? Não se repita, a Ponte Preta abre os olhos, estamos virando o ano aí, a Ponte Preta não anunciou ninguém ainda, né, para reforçar o elenco, muito pelo contrário, perdeu grandes jogadores que se identificavam com a equipe, né, caso de Fábio Sanches, Kaique França, o Pablo Diego, né? Muita gente que tinha, o Arthur também, muita gente que tinha o espírito da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu bastante jogadores e acabou não trazendo ninguém até o momento que sirva de lição mesmo, que a diretoria da Ponte abra os olhos, porque tem um paulista aí, campeonato de tiro curto, tomar cuidado também, chegar a esses 12 pontos, para não ficar dependendo das últimas rodadas, como foi no caso da Série B. Já o Guarani também tem que tomar de aprendizagem esse 2023, entrar mais forte esse ano e viu que é possível, se quiser realmente, com um elenco forte, voltar à Série A do Brasileiro, coisa que não acontece desde 2010. O Guarani tem que se reforçar e pensar grande, como o próprio clube é, para a próxima temporada. Gente, feliz ano novo a todos. Valeu. Seja um grande 2024, que vocês tenham um final de semana proveitoso, curtindo com as pessoas que vocês amam para começar o ano novo da melhor maneira possível. Fábio Chaib, Carlão, Lupe, que vocês tenham um grande também em 2024.
Estaremos juntos aqui a partir de segunda-feira, né? Nosso primeiro programa CBN Esportes 2024. Estaremos aqui a partir das 11 horas, trazendo tudo pra você do esporte. E hoje tem arena ainda para a gente se despedir às 4. Todo mundo aí participando. Tá contigo, Arena? Hoje tá comigo porque nosso amigo foi, infelizmente, ele tá passando uma virada de ano em Cubatão. Perfeito. Bom, tá certo. Tem uma Arena hoje às 4 horas com Antônio Augusto. É isso, gente. Feliz ano novo. Valeu, Valmir, Daniel. Grande ano novo pra vocês também. A gente se encontra em 2024. Um abraço, galera. Valeu. CBN Esportes Minas.